Olá, hoje vamos estar falando de poder. Um poder que todos nós temos e que podemos manifestá-lo. Então, vou citar um trecho bíblico e depois no final eu vou dizer o que deve ser feito. Alguns têm colocado em comentários algumas solicitações que querem melhorias financeiras, melhoria na vida. Então, esse entendimento, esse conhecimento, esse poder, ele pode trazer muitos benefícios para a pessoa. Benefícios que o universo, que Deus, como bênção, traz para a pessoa, né? Então, aqueles que conseguem não têm que correr atrás das bênçãos. Elas vêm até você. Então, é algo aparentemente simples e que pode trazer, de acordo com a necessidade de cada um alento. Então, nós vamos iniciar com uma frase do nosso Mestre, Jesus o Cristo, né? Onde ele diz assim: não julgueis para que não sejas julgado, né? Então, para você evitar esse julgamento, né, você tem que fazer desta forma: não julgar. Então, não julgar é muito importante. O não julgar tem muito a ver com as suas palavras, com aquilo que você fala, com aquilo que você diz. E a própria Bíblia, ela nos fala também sobre isto. Então nós vamos pegar um trecho aqui de Tiago 3, versículo 3, né? Quem tiver a Bíblia, abre sua Bíblia, ou quem quiser, pega na Bíblia online, né? E pode estar acompanhando. Antes de ler, eu vou dizer para você o seguinte: que o falar tem que ser feito com muito bom senso. Porque mesmo que você diga a verdade também pode te trazer grandes aborrecimentos, dependendo do momento, da hora e de como ela é colocada. Então isso tem a ver com algo bem pequeno do nosso organismo, né? Mas que tem um poder muito forte, muito grande. E saber usar esse poder pode se tornar algo muito grandioso. Então aqui nós estamos em Tiago 3, versículo 3, que nos diz assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo, né? Aqui está se falando do refrear do cavalo através da boca, né? Seguindo, vede também as naus ou os navios, que sendo tão grandes, imensos, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa.
Então você vê ali um navio tão imenso, tão grande, e um pequeno leme faz com que ele mude de direção e busque a direção adequada. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro. Aí chegou em você, chegou em nós, né? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Vamos pegar o 9 também? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Depois você pode continuar nesse versículo, que ele é muito interessante. Então você veja bem, às vezes nós falamos, temos que falar a verdade. Então, verdade ou mentira, né? E em muitos casos, você tem que saber quando dizer a verdade, né? Não se deve mentir, mas a verdade tem que ser muito bem colocada. Eu me lembro, no meu período de adolescência, onde eu ouvi essa história de um homem que ele tinha um grande amigo e ele soube que a mulher desse amigo o traía. Ele foi, verificou a situação e aquilo era verdadeiro. E diante dessa verdade, ele foi contá-la para o amigo, achando que iria protegê-lo. E esse homem acabou falecendo, acabou morrendo. Então, em muitos momentos, é preciso aprender a observar e se calar. É momento em que o silêncio é a melhor resposta, é o melhor conselheiro. A situação por si só, ela irá se desenrolar de uma maneira que não há necessidade de uma intromissão de algo tão forte naquele momento. Então é preciso saber que com as suas palavras, com aquilo que você diz e com os seus julgamentos, você pode criar um mundo ao seu redor terrível. Você pode fazer do seu mundo um inferno. E para que você tenha bênçãos do universo, bênçãos de Deus, é preciso que você aprenda a domar o seu cavalo, né? A domar a sua língua. A língua é como um palito de fósforo
que aceso pode tocar fogo em toda uma floresta. Então é preciso tomar cuidado com os seus julgamentos. Não se deve julgar. Nem se deve estar falando da vida dos outros. Nem estar julgando, não estar comentando a vida dos outros. E ao perceber que está dentro de um ambiente de fofocas, se calar, observar, mas não participar, não entrar nisso, não ir dar opiniões, não ir julgar, porque quem entra em fofoca está julgando. Você está julgando quem está certo, quem está errado. E nem os sábios têm condição de dizer quem está certo, quem está errado. Tem que analisar toda uma circunstância, porque dependendo da circunstância, aquilo que parece estar errado se torna certo, aquilo que parece que está certo se torna errado. Só Deus, só o universo tem essa medida. E é preciso deixar que Deus, que o universo, que esse poder maior, tome a frente na solução desses problemas e que direcione cada um conforme a vontade divina. Não cabe a nós o julgamento. Então, não julgueis. E também não fofoqueis, né? Não entre nesses julgamentos de julgar a vida dos outros. Julgue a si mesmo, analise a si mesmo. Agora é preciso também saber que antes da palavra sair pela língua, pela boca, ela vem em forma de pensamentos. Então, para você domar a língua, você também tem que trabalhar ao nível da sua mente, dos seus pensamentos. Mas sabemos que pensamentos vão e vêm. E mesmo que você pense, você não deve falar. Porque a partir do momento que você lançou a palavra, que você lançou ela em forma de pensamento para o universo, ela não retorna atrás. A palavra não volta atrás. Então, é preciso que você dome os seus pensamentos. Mas mesmo que os pensamentos venham, você não deve exteriorizá-los. Você não deve manifestá-los para o universo. Então essa é a suma simples de um grande poder, que é o poder de você ter a característica de buscar e domar, refrear essa língua. E ao mesmo tempo, aprender a usar e como agir com a mente e com seus pensamentos. Então nós já falamos bastante da mente e dos pensamentos em lives anteriores. Então fica para você algo assim. Você quer ter poder? Né? Então nós podemos analisar esse momento, alguns chamam de ritual. Outros, como alguns têm me pedido, e aí em alguns comentários, chamam de magia.
Outros chamam de uma benéfice, de uma graça. Mas não importa como você chame, você pode tentar essa realização. Nós falamos de você realizar 33 dias sem você julgar. Não importa o que seja, você não deve julgar. Principalmente as pessoas ao seu redor. Você não deve julgá-las. E as pessoas em geral, você não deve julgá-las. Então não julgue. E ao mesmo tempo, também não aponte o dedo. E nem condene. E nem absolva. Não cabe a você o julgamento. Então muitas vezes a pessoa se reúne muitas vezes em festinhas, né, familiares, e o que você mais vê não é uma confraternização. É um falando daquilo que ela acha certo, daquilo que ela é errado, é ela julgando ela julgando o outro, ela dizendo de fulano, falando de cicrano, né? É isso que mais se vê. Isso é perda de energia, isso é uma grande perda de poder. Ao invés de você atrair um grande poder de realização, de bênçãos na sua vida, você acaba atraindo uma energia muito pesada. E aquilo acaba te trazendo consequências ruins, né? Às vezes a pessoa entra até em depressão, passa a ter enfermidades por conta disso. Então se reúnem, um filho fala do outro, o outro fala do pai, o pai fala da mãe, depois fala do repórter da Globo, depois da novela, né? Então o assunto é esse, né? Então não é uma confraternização, é uma fofocalização, né? Parece que tem até programas com esse nome, né? Fofocalizando, né? Então, evitar essa fofoca. 33 dias que você vai realizar sem apontar o dedo, sem julgar e sem falar mal das pessoas. Né? Falar bem até que não pesa tanto, mas falar mal, não. Julgar, não. Então são 33 dias. Experimente fazer esses 33 dias e você vai ver como começa a abrir um céu aí diferente para a sua vida, para a sua existência. É um ritual, é uma magia, mas seja como você queira chamar, você não tem que comprar vela, você não tem que comprar incenso, não tem que acender incenso, você não tem que andar de joelho, você não tem que ir de um lado para o outro, não tem que andar, quantos quilômetros você vai ter que andar, né? Então, não vai ter que gastar nada. É absolutamente gratuito. Mas ninguém pode te ajudar. É você que tem que realizá-lo. Só você. Mas 33 dias, eu vou te dizer que fica um pouco, talvez, difícil, né? Então comece com um pouco menos. Vamos começar por uma semana. Tenta fazer isso uma semana. Você pode ter dificuldade no começo, mas depois vai engrenando. Uma semana. Daqui uma semana a gente se encontra de novo e você me conta, né? Uma semana. Sem julgar,
sem apontar o dedo, sem fofocar, sem falar mal das outras pessoas. Uma semana de dosagem da língua. Alguns falam que tem pessoas que quando abre a boca, a língua desenrola, né? Que fica com mais de 1 metro de língua. Então, enrola essa língua para dentro e vamos buscar deixá-la em silêncio. Usá-la, sim, nos momentos certos e adequados. Usar a palavra. Outro dia eu disse para você que está fazendo o exercício lá do silêncio, número 1 e número 2, para você observar que a sua palavra passa a ter poder. E você também passa a ter uma grande responsabilidade sobre as suas palavras, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você diz. Então, aprenda a usar a palavra, aprenda a usar a língua e aprenda a usar os pensamentos. Que eles sempre, você não vai parar com os pensamentos, eles sempre vão estar vindo. Agora, você manifestá-los, trazê-los à realidade, isso já é diferente. É você que manifesta. E, quer você queira ou não, tudo que está acontecendo à sua volta, seja no financeiro, seja no afetivo, seja, né? Tudo isso é você manifestando ao seu redor. Observa isso. Você está manifestando o mundo que está ao seu redor. Você o manifesta e depois fica chorando, né? Então, muitas vezes, a pessoa nos liga para pedir alguma orientação, mas ela liga para falar da tia, do sobrinho, do marido. Todo mundo está errado. Então, tem que julgar todo mundo. Tem que falar mal de todo mundo. Apenas observe. Deixe o mundo seguir. O mundo, ele tem uma energia que é responsável em girar todas as engrenagens. Ela não depende de você, né? Com você ou sem você, ela está girando espontaneamente, da mesma forma, né? Se você ficar um dia preso dentro de casa, sem sair para nada, o mundo continua do mesmo jeito. Se você passar um dia sem falar com ninguém, sem falar nada, o mundo continua girando do mesmo jeito. Então não queira mudar a vida dos outros. O seu poder não está em mudar a vida do outro. O seu poder está em mudar a sua vida. E você pode manifestar um mundo melhor, bem melhor ao seu redor. Talvez seja o momento para essa interiorização, né? Então, desejo um bom empreendimento para você nessa próxima semana. Uma semana sem julgar, sem apontar os dedos, sem fofoca, sem falar mal das outras pessoas. Observar, sim. Observar atentamente. Mas os seus pensamentos, guarde-os, deixe-os passar sem manifestá-los. A manifestação é você criando. É você trazendo o seu poder criativo
e criando o mundo e criando ao seu redor. Então, não está tendo paz no seu mundo? Não está tendo harmonia? A mulher que fala mal do marido, o marido que fala mal da mulher, né? Isso nunca vai dar certo. Aí um procura o outro procura outro par, e continua um falando do outro falando do outro falando do outro. E todo mundo achando que vai ter grandes coisas na vida. Então, seriamente eu digo para você, faça isso. Tente fazer pelo menos. Não apontar o dedo, não julgar, não fofocar e nem ficar julgando e falando da vida dos outros, né? Então essa é a palavra de hoje, e desde de manhã o Senhor me acordou para falar isso, né? Para passar isso para vocês. E eu hesitei um pouco, mas depois eu ouvi uma pessoa falando assim: fizeram uma macumba para mim. Aí o marido perguntou, por quê? Ela falou assim, porque eu dei uma mordida tão forte na língua, né? Aí começou a surgir pessoas me falando, né, sobre língua. Então eu achei que isso estava mostrando qual era a vontade de Deus, a vontade do Senhor, para que fosse passado para você no dia de hoje, né? Uma boa cumba, né? Não vai mais morder a língua, mas vai guardá-la um pouco mais, né? Espero que você tenha entendido. Alguma dúvida, deixe no seu comentário. Se você quiser fazer esse exercício com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, né? Se você quiser reunir pessoas para essa realização, pode fazer, à vontade, né? Você vai ver que vai passar a ter uma paz, uma harmonia, algo silencioso que começa a instalar. Essa energia é que vai vindo, trazendo um grande poder para você. Isso vai mudar completamente a sua vida. Amém? Que a paz esteja com todos e que possamos cada dia mais usar esse poder da palavra e esse poder criativo que temos e que nos é oferecido pela essência divina que está dentro de cada um de nós, e que dentro dessa fonte, e que possamos trazer dela para o exterior esse grande poder que é dado a todos nós. Amém? Felicidade para todos. Forte abraço.